Pronto? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui para mais um podcast, para mais um bate-papo. E agora com a convidada que é muito querida, que tem um carinho por ela muito, 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 muito grande. Ela sabe, né, desse carinho. É a Juliana, ela trabalha com terapia ocupacional. E o objetivo aqui é a gente explorar esse caminho aí um pouco mais e trazer orientações, trazer possibilidades, trazer alternativas para vocês, pais aí do outro lado, profissionais, né, que nos acompanham, aquele que quiser aprender, né? Então estamos aqui para isso. Ju, quero agradecer imensamente, né, o seu carinho por ter atendido o nosso convite, né? Já tem um tempo que eu estou querendo trazer você para esse momento e agora deu certo e você prontamente nos atendeu. Então, em nome do CDEPS, né, eu e meu esposo, a gente agradece imensamente, né, o seu carinho por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco, né? Agora, né, fique à vontade, pode se apresentar, falar, né, da Juliana pessoa, da Juliana profissional, da Juliana, né, como um todo. E aí fique à vontade, tá? E a gente vai poder explorar esse momento aí com muita delicadeza e tenho certeza que você vai poder trazer muitas coisas legais aí para os nossos ouvintes, para os nossos assistentes aí do outro lado, né? Eu que agradeço. Bom, eu sou profissional também a certificação em integração sexual. É uma das abordagens que eu fiz, é a abordagem que eu mais utilizo, na verdade. E aí vamos conversar um pouco, né? Levar um pouco de informação. Espero que eu consiga ajudar aí a trazer mais de informação sobre sensoriais. Isso para assistir. Bom, né? E falar em questão sensorial, né? É importante a gente trazer isso de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Quando a gente fala o que é integração sensorial, o que é integração sensorial, o que isso aborda e o que isso trabalha no indivíduo, né? Eu percebo que esse é um tema ainda muito desconhecido, que as pessoas ainda não sabem o real significado das questões. Então, eu acho que a gente vai poder explicar isso de uma forma, né, que as pessoas consigam entender e consigam perceber que quando um profissional, né, orienta que aquela criança precisa ser tratada, ser estimulada em determinadas questões sensoriais, ela saiba quem procurar, ela saiba quem buscar, ela saiba quais os caminhos ela deve seguir para que aquilo seja, né, tratado e a criança consiga vencer aqueles desafios. Então, vou falar um pouquinho, né, do que é integração sensorial, né? Integração sensorial é um processo que a gente, todo mundo faz, né, integração sensorial, que a gente recebe os estímulos sensoriais, assim, do ambiente, por exemplo, os visuais, os táteis, né? Tá bastante acostumado, né, a ver. E a gente processa esses estímulos, recebe e processa no cérebro, né? Então, é um mecanismo. E aí, a partir disso, a gente dá as respostas, as ações que a gente faz. A partir desses estímulos. Quando, né, a criança, né, ou a criança, a gente fala muito de criança, porque a gente está muito acostumado a receber as crianças, né, que tenham questões. Mas quando elas estão aí com alguma dificuldade, alguma disfunção nesse processamento, nessa recepção dessas informações e conhecimento, que elas vão ter aí alguns comportamentos, né, que indicam que elas precisam de alguma ajuda profissional. E a gente tem, né, essa questão a começar pelo cheiro, né, a começar pelas texturas. Às vezes as crianças não conseguem, né, sentir, pegar em coisas que têm texturas, e aí Sim. isso provoca aversão, provoca sensação.
idade, né. Tem 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 alguns pontos que eu acho que é importante a gente trabalhar ele para que as pessoas consigam entender, né. A Uhum. gente também tem as questões alimentares, né, que às vezes as crianças não conseguem se alimentar, porque tem, né, ali a dificuldade em lidar com a textura, porque eu preciso mastigar, eu preciso sentir o cheiro, eu preciso degustar daquilo que estou, tendo contato e muitas vezes isso provoca aversão, né. Com E certeza. aí é nesse momento em que a gente faz a dessensibilização, né, eu não sei se é esse o termo usado, eu uso esse Uhum. termo de dessensibilização, para que a criança consiga vencer aquele desafio, né. E a gente tem visto muito isso, crianças dentro do processo. Você também Sim. tem recebido no consultório? A gente na integração sensorial, a gente não trabalha com a dessensibilização, Uhum, mas é aí que a gente também nosso trabalho é complementar, né. sim. A gente trabalha bastante, integrando essas informações, né, com os estímulos sensoriais adequados para aquela criança, Uhum, para que ela consiga integrar melhor essas informações, poder, não ter tantas sensibilidades, né, tantas reações aversivas às uhum. texturas, né, aí alguns alimentos, como você falou. Tem muitas crianças que elas, conseguem, né, ficar em algumas consegue, ir na praia que tem tá na grama, né, comer alguns tipos de alimentos por conta dessas questões sensoriais, né, então elas precisam a primeira parte que a gente precisa é entender melhor, né, essa Uhum. criança, avaliar, entender melhor esse perfil sensorial, o que está acontecendo, né, qual falha do processo está acontecendo, para que a gente possa dar os estímulos adequados para ela poder, integrar melhor e, eh, conseguir, né, vivenciar todas Uhum. essas situações de uma forma que ela tolere mais. E é interessante, né, fala em questão sensorial, e nós estamos falando de tato, né, do sentir, mas ela é um todo, né, ela envolve os sentidos, de maneira geral, né. Sim, E muitas vezes, né, é um sentido esse que está ali, né, então, que está apresentando uma dificuldade, né, na ação, e aí isso acaba decorrendo de outros comprometimentos da criança. com certeza, porque eles estão todos muito juntos. A gente Uhum, fala separado para ser didático, né, sim. para a gente conseguir também e poder passar informação, mas eles trabalham todos muito juntos, né, nosso corpo é uma engrenagem, né, que trabalha todas as partes, né, Uhum. então um vai interferindo no outro. Gente, eu costumo dizer que a sala mais gostosa de frequentar é a sala da terapeuta ocupacional. É um Sim. sonho, né, é uma delícia, assim, a questão dos estímulos que é oferecido, né, da forma de trabalhar de uma forma mais lúdica, né. É uma sala realmente muito de acompanhar. Eu com a Juliana, a gente já fez, né, algumas intervenções e nós, fizemos intervenções na rua, né, na escola, né. Então, o terapeuta ocupacional, ele também faz esse processo, né, de acompanhamento da criança lá dentro do processo, escolar, né, e faz alguns ajustes também necessários nisso. E a gente também teve outros pacientes em parceria, né, mas esse em específico nós, por algumas vezes, né, acho que 2 ou 3 vezes, nós nos encontramos na escola mesmo para ajustes. Então, a importância desse processo acontecer, né, dessa integração, assim como já falou em outros, né, eventos, em programas, em outras conversas, o quanto é importante essa, né, troca entre profissionais, né. Então, a equipe multidisciplinar como um todo, ela é extremamente importante dentro desse processo de E Ju, fala pra gente, assim, um pouco mais da experiência que é de você acompanhar o paciente, por exemplo, numa vivência na rua. Eu sei que você tem feito muito esse trabalho de acompanhar a criança
em experiências da rua no desenvolvimento. Então, a gente sai do contexto, né, padronizado do consultório e vamos viver experiência da vida prática, né, que é Sim. aquilo que eu costumo dizer que a gente leva para a vida, né. Então, vamos, né, contar um pouquinho para as pessoas como é que é esse trabalho de vida prática, sair da cabine do consultório e levar isso para o dia a dia. Sim, bacana. A gente, quando a gente está trabalhando, né, somente as questões de autonomia, né, das atividades instrumentais de vida prática, né, exatamente o que você falou. A gente precisa, muitas vezes, sair do contexto do consultório para a gente estar na vida real mesmo, daquela criança, daquele adolescente, né? Então, muitas vezes eu também faço esse trabalho, eu tenho feito mesmo, né? Bastante esse trabalho ultimamente. Então, às vezes é no mercado, é na padaria, é na casa, né, do paciente, para realmente estar dentro da rotina e ali, junto com a família, trabalhar o que é necessário, seja a adequação da rotina, seja trabalhar com as AVDs, né, que são as atividades de vida diária que a gente fala, né, que são atividades de higiene, acompanhar o banho, acompanhar as atividades domésticas mesmo daquela criança, acompanhar no mercado para que possa entender melhor, né, como que eu me organizo no mercado, como que eu planejo a compra, né? Isso é muito importante para a vida adulta, né, para essa construção da autonomia. Então, muitas vezes a gente tem que sair do consultório, a gente consegue trabalhar bastante dentro, né, mas muitas vezes a gente precisa ir também lá no contexto. E essa vivência, né, experiência da rua, de estar com as nossas crianças, né, o adolescente ali nesse contexto de realidade, né, já tive várias experiências em acompanhar adolescentes de vida prática diária, ela é muito rico, né, você está apresentando ali para a criança e para o adolescente, até idosos, né, pessoas, né, Sim, que precisam de reabilitação, fazer isso. Tá resgatando esse processo, ele é muito prazeroso. Você, né, observar as crianças descobrindo as coisas, então você pegar ela na casa e levar ela no supermercado, ela pode, né, ali descobrir ou fazer escolhas, né. Acho que isso é gratificante você ver ali a criança produzindo e descobrindo. E o terapeuta ocupacional, né, dentro desse processo, né, que é onde eu entendo, é muito importante, né. Muitas vezes a gente acaba deixando isso, né, então, é indicado o profissional, mas eu vou levar em terapia ocupacional por quê, né, lá vai fazer o quê? Então, terapia ocupacional é ensinar, né, trazer ali para aquele indivíduo a readaptação, né. Nesses passeios da rua, no passeio de supermercado, né, nessas vivências, a gente fala passeio, mas é uma vivência estruturada ali, né, programada para aquele contexto. A gente está trabalhando ali, né, as questões sociais, estou trabalhando a descoberta, né, você não deixa de estar trabalhando a interação social daquela criança, você tá trabalhando aquelas dificuldades que ele tem, né. Muitas vezes, eu sim. acho que você já deve ter vivenciado essa experiência, né, aí algumas vezes, você vai, né, tem ali aquela programação e a criança às vezes tem tanta sensibilidade, por exemplo, auditiva, Uhum. que o barulho ali, né, do ambiente, das pessoas falando, da rua, né, aquilo provoca uma desorganização muito grande. Uhum. Então, o terapeuta ocupacional nesse processo, ele é extremamente, né, fundamental ali como base, né, para ajudar essa criança. Certeza. E até, né, essas sensoriais, né, quando a gente vai para a realidade, a gente vê o que que as famílias passam, né, com essas, ou às vezes nem sai, né, uma quando existe, às vezes, muitas dificuldades, né, em casa, Uhum, muitas vezes as famílias ficam mais restritas, né. sim. E às vezes esse nosso trabalho também é mostrar: "Olha, dá sim com adaptações, né, com um abafador, que recurso a gente vai utilizar para que essa criança e adolescente possa estar na rua, possa vivenciar realmente as coisas, não ficar mais restrita, né, só Uhum. com
poucas pessoas, né? E muitas vezes, né, nessa questão tutorial do sair, né, aproveitando esse gancho, dicas que a gente, né, pode trazer para as famílias em relação à questão do barulho, então, por exemplo, shopping. Né? Então, vá num momento em que está mais tranquilo, por exemplo, um período que o shopping está abrindo, então não tem muito movimento, você consegue trabalhar com essa criança lá dentro, você consegue passear, você consegue vivenciar experiências. Depois, você vai gradativamente aumentando o tempo de tolerância dessa criança, o tempo dela de exposição, né? Isso ajuda nesse processo, né? Quando a gente faz esse trabalho de rua, né? Eu, né? O AT, né? Que faz muito isso. A gente faz esse trabalho, né? Com o objetivo de trazer esse envolvimento da criança para esse meio, né? Para que ela vença esse desafio, ela possa experimentar, ela possa vivenciar essas experiências e trazer para ela ali novas descobertas, né? E muitas vezes, né, já vivi essas experiências assim, né, com outros profissionais de terapia ocupacional em adaptações, né, com criança na rua, eles descobrirem, eles quererem, né, no dia seguinte fazer de novo, porque aquilo foi gostoso, e aí ele vai se desafiando, ele vai se permitindo as experiências. Assim como a gente também tem aquele que demora um tempo maior para vir, mas precisa vivenciar, precisa estar, precisa, se permitir aquilo. Beleza. E é isso, muitas vezes a gente entende, né? Vê que, esse adolescente não vai conseguir, né? Às vezes a família tem muito receio. E a gente mesmo às vezes pensa, será que vai dar certo? Né? Então a gente prepara tudo, né? A gente vai ali, tem plano A, plano B, plano C. Quando a gente vê, dá mais certo do que errado, né? Porque a gente já está preparado, organizado, né? E a gente vai preparando também no consultório para a gente fazer essa saída, né? Não é algo que a gente vai sem preparo, né? Pega, né, ali do dia para a noite e sai, né? Vamos, né? Tem Sim. todo um processo. Eu lembro que trabalhei de AT por um tempo e eu trabalhava junto com uma profissional da terapia ocupacional. E foi muito interessante que ele era um paciente, além de ter, né, o transtorno do espectro nível mais prometido, ele tinha o TDAH hiperativo impulsivo, né, nível hard ali que a gente brinca, né? É um combinadão ali muito bem feito. E para a gente sair com ele, né, trabalhar essa questão de atividade de vida prática diária, como ele era muito hiperativo e ele tinha muita força, a gente, né, foi adaptando algumas questões. E o resultado de tudo isso foi muito gratificante, porque ele foi aprendendo a lidar com barulho, ele foi aprendendo a lidar com as exposições que ele tinha um imenso por tecnologia, por celular, então ele queria o celular de qualquer jeito. E ele foi fazendo, a gente foi fazendo esse trabalho com ele, né? A terapeuta ocupacional, ela foi uma peça muito, muito importante nesse processo, porque ela foi ajudando ele, né, a buscar outros recursos, assim como nós da psicologia ajudando na questão comportamental, e ele foi descobrindo outras coisas. Então, a gente conseguia ir ao shopping com ele, né, conseguia fazer pequenas coisas. Então, começamos assim, primeiro dia, a primeira experiência foi 5 minutos, né, então entrou no shopping, né, se agitou, ficou muito nervoso, voltamos. Depois, no dia seguinte, né, dois dias depois, voltou novamente, entrou mais um pouquinho, né? E aí foi, né, a criança foi se adaptando a esse meio. Então, o psicólogo junto com com o terapeuta ocupacional nesse processo, né, a gente anda muito juntos. A gente percebe que, assim, ainda há um bloqueio muito grande dos profissionais, que, eu sou psicólogo, eu vou trabalhar aqui na minha caixinha do psicólogo, ela é a terapeuta ocupacional, vai trabalhar lá na caixinha dela. Então, gente, né, essa associação, essas vivências juntas, ela né, muito produtiva para a criança nesse processo, porque quem ganha não sou eu, né, não é só você, é a criança também naquele. Então,
Fazer esse trabalho, né, se permitir vivenciar essas experiências é gratificante demais. Sim, sim. E a gente vai vendo mesmo os benefícios da criança. Uhum, E isso é muito quanto que a nossa parceria, a gente complementa, né, e tem resultados, né, mais efetivos se ficasse só na nossa caixinha, né. uhum. E você tem acompanhado só crianças e adolescentes ou hoje você acompanha também pessoas aí no grupo adulto que tem essas questões sensoriais? Fala um pouquinho desse processo pra Tá. gente. Eu atendo mais crianças, Uhum, né, e adolescentes, mas eu também atendo adultos, né, em menor quantidade, vamos dizer assim, hoje, né, mas já tem uma trajetória, que eu já atendi bastante adulto, né, hoje eu tenho mais um foco na criança, e no adulto, principalmente autista. Então hoje eu tenho atendido com a abordagem da integração sensorial os adultos, e adultos autistas. a gente tem uma dúvida saber o que é esse processo. Então, é criança, está dentro do espectro, né, diversas alterações sociais, aí ele melhora, daí ele se torna adolescente, se torna adulto, e, né, esse contexto é tratado, né? Como é que esse processo acontece, né? Como é que vai decorrendo de vivência, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele acaba acompanhando todas as fases Sim, pode acompanhar em todo todas o as contexto. fases. Ah, Sim. Terapeuta ocupacional, o foco são nas ocupações, né. uhum, Então as ocupações, são as atividades que a gente faz no nosso dia a dia. uhum, Então se a gente pensar na criança, é principalmente o brincar, mas a gente fala também da escola, né, principalmente da vida de casa, né, vida doméstica, o contato com a família. E aí a gente quando a criança vai crescendo, todas as fases elas têm as ocupações e uhum. podem ter dificuldade nessas ocupações, que aí é que entra o ocupacional. É. Bom, né, então, aí informações para esclarecer para vocês o que é a função. Veio aí ao longo do gravações falando, né, das funções de cada um, que é um terapeuta, as funcionalidades dele, né. Ju, uma outra coisa, assim, que eu vejo bastante dúvida, né, são questionamentos que os pais trazem muitas vezes quando precisam dessa equipe, né, desse apoio, quando o médico, né, faz ali o direcionamento para terapia ocupacional e muitas vezes o médico acaba não explicando a função de cada um. E aí os pais às vezes chegam no consultório assim muito chateado, né? Então tá, eu preciso buscar o psicólogo, eu preciso buscar o fonoaudiólogo, eu preciso buscar o fisioterapeuta e eu preciso buscar a terapia ocupacional, mas eu não sei, eu não conheço, né? Não conheço esse profissional, sei quais são ali. Também tem recebido essas dúvidas no consultório, os pais chegam muito angustiados nesse processo de entender qual é a Sim, função. sim, é mais comum de acontecer do Uhum, que o contrário, né. Muitas vezes são outros profissionais que falam mesmo ou às vezes outros profissionais como psicólogo, né, outros profissionais da área da saúde, que vão ali indicar, mas muitas vezes a família chega sem saber exatamente, né, assim, não sei exatamente por que o meu filho precisa de terapia ocupacional. E aí a gente vai conversando um pouco sobre as dificuldades de participação nas diversas atividades que a criança realiza. E, as questões sensoriais também. E aí muitas vezes eles vão sabendo mais, né, falar, né, o que está acontecendo, falar dessas dificuldades sensoriais, né. Às vezes a criança que, como a gente comentou no começo, né, tem essa dificuldade com as texturas, aí tem dificuldade de tomar banho, tá com dificuldade de colocar roupa, seja por uma questão social, seja por uma questão de ainda não conseguiu se uhum. organizar para conseguir fazer essas atividades, né. Então aí a gente vai esclarecendo um pouco mais, né, a gente faz avaliação e vai podendo explicar melhor para os pais, né. Às vezes os pais ficam dentro da sessão para entender também o que está acontecendo,
indo, né, isso é super possível. E aí, aos pouquinhos, eles vão entendendo mais na prática, né. E a gente vai atuar bastante com as questões práticas, né, como que a criança se organiza, nas AVDs, né, então nas atividades de vida diária, e nas ocupações que ela realiza. Aí falando mais do contexto da criança. Aham. E essa questão da avidez, né, da AVD é muito interessante. Quando a gente fala em AVD, o que que é AVD, né? Então, por exemplo, cortar uma unha, né? As crianças têm muita dificuldade, as crianças que são reais, aparentes, elas têm muita dificuldade de cortar uma unha. Então, às vezes o seu toque, né? Às vezes ali o próprio objeto para cortar a unha trazem reações aversivas. E a criança que tem essa sensibilidade, ela sofre muito. Então, é aí onde entra o trabalho ali direcionado para ajudar esse conflito, né? E uma Uhum. outra coisa muito comum das crianças reais é, por exemplo, lavar o cabelo, né? Então, tem muita dificuldade de lidar com água, dificuldade de lidar com o shampoo, de lidar com aquele Uhum. tempo ali de cuidar daquele cabelo. Então, são coisas nossas do dia a dia que nós fazemos isso diariamente, mas que quem tem, né, as disfunções sensoriais, ela geralmente sofre muito texto. E é uma das coisas que aparece muito, né? Sim. Nós recebemos um caso recente, a criança, né, tem lesões na pele, né, não aceita o processo dos cuidados, gosta do creme, tem uma pele mais ressecada, não consegue lavar o cabelo, né? Uhum. Então, assim, são situações que você olha, você, né, fala, gente, como é que eu vou lidar com isso? Uhum. E o terapeuta ocupacional, ele é essencial nesse processo de ajudar, né? Sim, e são atividades muito simples, né. Às vezes a gente tá. São Obrigada. atividades muito simples, né, se a gente pensar pra gente, porque a Uhum, gente consegue realizá-las, né. Mas para pessoas que elas tenham dificuldades sensoriais, disfunções de integração sensorial, são muito desafiadoras. E elas estão ali, todos os dias, né, todos uhum, os dias a gente precisa tomar banho, pode não lavar o cabelo todo dia, mas toda semana vai precisar uhum, lavar o cabelo, né. Toda, semana, a cada 15 dias vai ter que cortar a unha, né, então uhum. assim, às vezes até adia um pouquinho mais por conta de todas as dificuldades, né. Rê, eu queria falar uma coisa que eu acho que a gente sempre fala muito das questões sensoriais para o autista, né, Uhum. mas não, as questões, de sensoriais, elas não estão só no autismo, né. Aham. A gente até citou aí o autismo antes, mas as dificuldades sensoriais, elas não estão só no autismo, né, podem ter crianças que tenham outros diagnósticos que tenham as disfunções sensoriais, ou que só tenham esse diagnóstico, né, das Uhum. disfunções sensoriais. E tem sido bem comum mesmo de chegar no consultório, crianças com outras questões, outros diagnósticos ou sem diagnóstico, Uhum. só com as questões sensoriais mesmo. Tá trabalhando com esse processo no consultório, né, mas eu tenho recebido muita criança, por exemplo, a gente chama de TARI, né, que é o transtorno adaptativo alimentar, né, Uhum. e aí isso também é uma disfunção sensorial, Sim, né, crianças, né, ali quando entra no processo da alimentação mesmo, já começa a apresentar essa dificuldade, né. E acho que você pontua muito bem, né, que a questão sensorial, ela não é só para o autismo, ela né, para o ser humano, né, ela sim. acontece não só numa classe, né, ela acontece com todos, né, e Uhum. isso pode acontecer, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, seja ele dentro de um forno ou não, isso pode acontecer. E acho que é importante, né, as pessoas terem essa ideia de que isso acontece
não é só lá no transtorno do espectro, porque tem a Uhum. questão sensorial, é autista. Não, Não. sensorial ela eu tenho, você tem, né, o outro tem, então também sofre com isso. Lógico que, consegue, né, ali Isso. administrar as nossas sensibilidades, né, mas Uhum. eu tenho certeza que, né, todos nós temos ali uma sensibilidade ao Sim, e aí sim. quando tem, né, essa necessidade do profissional, isso é exagerado, né, Isso. disfuncional. É sempre a gente vai pensando assim, da função, né, ou da disfunção, né. Tá Uhum, conseguindo realizar as atividades ou tá muito sofrendo? sim. Porque realmente a gente tem, né, até falo muitas vezes que quando eu tô mais cansada, né, o barulho, se é um barulho muito alto, eu não Uhum, consigo, né, me atrapalha, me irrita, né, ir num lugar mais agitado, e eu tô mais cansada, estressada, é algo que pra mim é mais difícil. Então, isso aham, são questões sensoriais. A sim. gente pode ter uma questão com uma comida, que a gente não consegue comer, né, com uma textura de comida. Assim, qual que é a quando que a gente procura ajuda? É quando tem mais de uma questão, né, e quando Uhum. tá trazendo mais prejuízo na Quando isso, vida, né. né, está comprometendo, né, o indivíduo. Então aí sim a gente procura ajuda, né, vai buscar por profissionais que possam orientar em relação. E uma outra função do terapeuta ocupacional e que eu acho legal, né, são as adaptações, né. Por exemplo, o terapeuta ocupacional pega uma criança, né, e aí isso tem experiências, né, lá atrás, na trajetória, né, Uhum. de profissional, são as adaptações. Então, por exemplo, eu já vivi experiências de crianças que não conseguiam se alimentar, né, de forma adequada, e fazer toda a adaptação para que essa criança, né, consiga sentar, né, ali fazer da refeição de forma adequada, assim como faz adaptações, né, para o processo de escrita, né, para o processo Sim. de caminhar, né, uma série de coisas que é função também do terapeuta ocupacional, né, que às vezes as pessoas também não conhecem, né, é só essa Uhum. questão, vamos, pensar só na das habilidades, né, motoras, não, mas ela também trabalha com essa. Sim, a gente sempre busca a função, né, a funcionalidade, que a pessoa consiga exercer o que ela quer ou precisa, faz sentido para Uhum, ela. E aí, nesse caminho, a gente vai vendo, né, a gente vai treinar as habilidades, mas às vezes, antes de treinar as habilidades, a gente pode fazer algumas adaptações. Ou depois, a gente vê, essa habilidade para essa pessoa, por uma razão específica, né, ela não vai conseguir atingir. Então a gente pode fazer uma adaptação, né. O que é bem comum, né, engrossar o lápis, né, o talher uhum, mesmo para a pessoa conseguir criar, pode ser algumas adaptações que a gente vai fazer sensoriais, como a gente falou, né. Um mordedor, por exemplo, um colar mordedor é algo que para quem está começando aí, a ver, né, um pouco uhum. sobre esse mundo novo, né, do sensorial, às vezes está descobrindo em casa, enfim, buscando informação, pode ser que já tenha visto, né. Então, colar mordedor pode ajudar a criança que às vezes, rói unha, Uhum, machuca a boca, né, e aí pode ser também uma adaptação, né, mas a gente também faz adaptação para conseguir pegar, para conseguir fazer a função, né, para uhum. conseguir às vezes se comunicar, e aí esse trabalho junto com a Com a fono, fono, né. né, da comunicação alternativa, né, então a gente sempre vai buscar que a pessoa ter a função do jeito que for, né. Uhum. Trazer as adaptações adequadas para aquela necessidade ali. Então, né, é geral, né, só para né, a terapia ocupacional ela não é só para uma para diversas outras, temos esse leque. É uma área muito extensa, né, a Uhum, gente pode estar em vários serviços da saúde, mas também da assistência social, né, é muito mais comum falar da saúde, mas assim, hospital,
serviço público, nas unidades básicas de saúde, no serviço de saúde mental, serviço de reabilitação física, né. Hum, Então, assim, é muito amplo, é muito vasto, porque a gente também vai trabalhar todas as fases da vida. Então, aham. uma casa de repouso, né, tem muitos campos de atuação Até em própria às também. vezes vocês trabalham. Bom, isso, gente. A Ju, né, também, né, eu vou agora puxar o gancho, Aham. falando um pouquinho do contexto dela. Ela é escritora, né? Ah, Ela tá escondendo essa proposta, né, aí da gente, mas ela é escritora, então ela fala um pouco do processo de redação, né? Você claro. é o autismo, né? Então, quando o diagnóstico chega, ela é Coautora, então tem um coautora, né? capítulo no livro. Então, ela escreveu aqui uma parte da função da terapia ocupacional, né? Papel ali. E aí ela, né, tem essa parte aí. Falasse um pouco do trabalho, né? Eu acho que isso pode, né, Uhum. aí para as pessoas que queiram buscar, né, essa descoberta, que queira, né, trazer um pouco mais de, agregar um pouco mais de conhecimento. Sim, foi exatamente por isso que eu escrevi esse capítulo, né, que Uhum, fala bastante sobre as questões de sensoriais do autismo, né, que esse livro, essa edição é específica de uhum, autismo, né. E aí esse livro você dá para encontrar, em todas as livrarias, pela internet. Se adquirir comigo, pode também, né, uhum. eu tenho alguns exemplares ainda. E aí pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, enfim, Instagram, enfim, Hum, e a gente posso também. joia. A gente ficaria aqui, né, a noite toda falando sobre, né, mas eu sei que a Ju já teve, né, um dia de trabalho, né, super agitada, abriu a agenda dela Uhum. agora no final do dia para vir falar um pouquinho com a gente, assim como nós tivemos a agenda corrida do dia, né, mas é isso, né, acho que tendo a oportunidade nós vamos estar aqui reunidos para trazer reflexões, para trazer, né, pensar, né, acho que quando nós saímos da nossa caixinha, né, da nossa casinha, a gente consegue, né, abrir novos horizontes, nós conseguimos pensar coisas, né, que pode ser funcional para o outro, que pode agregar, né, ali no desenvolvimento, a criar novas ideias. O objetivo é esse, né, fazer essa troca, né, de vivência e de experiências nossa do dia a dia, para que nós possamos juntos criar outras redes, né? Eu brinco que a gente vai formando teias, né, de apoio, criando, né, novas possibilidades e mostrando para as pessoas, muitas vezes, né, a gente não fica só na prática ali, só na teoria. Nós também vamos para a prática, né? Vamos no dia a Sim. dia, vivencia a história do paciente com ele, né? Também né, fica feliz com a evolução do paciente. E esse apoio, né, de equipe de profissionais que caminham juntos, que discute, né, alternativas e possibilidades, ela não enriquece só nós profissionais, ela enriquece também tá ali respirada, aquele carinho, né? Ju, eu quero agradecer muito a sua visita, né, ao aceitar o convite, o estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da experiência do seu, né, acompanhar a Ju, ela está lá no Instagram, ela vai falar um pouquinho das redes sociais dela. Gratidão, Uhum. viu? Agradeço, prazer mesmo. Um bate-papo mesmo, falei pra Regina que eu estava bastante nervosa, mas a gente vai conversando, é muito bom, Sim, sempre muito. esse momento é um momento que a gente, né, a gente entra muito tenso, porque, né, vou filmar, mas depois a gente acaba relaxando e aí o papo é gostoso, né? Eu acho Uhum. que
Só gratidão, gente. Até a próxima. Bye.